A mão do velho tremia sobre o papel enquanto os filhos se inclinavam sobre ele, apontando onde assinar, com sorrisos que não chegavam aos olhos. Assina logo, pai. É só uma formalidade. Repetiram, enquanto lá fora a chuva batia forte na janela da casa que ele havia construído tijolo por tijolo. Ele olhou para cada rosto ao redor da mesa, os mesmos rostos que ele havia embalado quando crianças, e com voz partida gritou: "Não confio em vocês!" Arrancaram a caneta da mão dele assim mesmo. Mas o que estava escondido naquele documento, enterrado em linhas miúdas, que ninguém se deu ao trabalho de ler, calou cada um deles de um jeito que nenhum ali jamais esqueceria. Arthur Mendonça Peixoto tinha 79 anos e carregava cada um deles no corpo como pedras que alguém fosse depositando sobre seus ombros ao longo do tempo. Não de golpe, não com crueldade súbita, mas com a paciência lenta e sistemática do peso que vai chegando aos poucos, até que o homem aprende a andar curvado e esquece como era se endireitar. Ele estava sentado à cabeceira da mesa de madeira maciça que havia encaixado com as próprias mãos 42 anos antes, numa tarde de sábado em que Maria ainda vivia e o sol entrava pelas janelas sem cortina da casa nova, e ela havia trazido limonada numa jarra de vidro e ficado olhando para ele trabalhar com aquele sorriso que ele nunca mais viu em nenhum outro rosto depois que ela morreu. E madeira era de lei, cortada de uma árvore que caíra sozinha nos fundos do sítio durante uma tempestade, e Arthur havia passado 3 fins de semana lixando, encaixando, ajustando, porque ele era daqueles homens que acreditavam que as coisas feitas com as próprias mãos carregam uma dignidade que dinheiro não compra. A mesa aguentou festas de aniversário, refeições de domingo, o velório de Maria sobre sua superfície polida, discussões que deixaram marcas de copos, e agora aguentava também isso. 4 filhos adultos curvados sobre 16 páginas de um contrato que o advogado do mais velho havia preparado numa cidade a mais de 500 quilômetros dali. A luz amarela do lustre de ferro forjado, comprado numa feira de artesanato em Marabá, no Natal de 2004, o último Natal que a família havia passado reunida de verdade, iluminava os 4 rostos que Arthur conhecia desde que vieram ao mundo. Cássio, o mais velho, 51 anos, com terno de tecido importado e um relógio dourado no pulso esquerdo, que Arthur sabia custar mais que 1 ano de aposentadoria dele, administrava uma construtora em Belém, e há 3 anos não aparecia em Igarapé das Pedras sem uma pasta de documentos debaixo do braço. Marlene, 48 anos, casada com um corretor de imóveis, usava perfume de marca que enchia o cômodo inteiro e tinha o hábito de fotografar tudo: a sala, os móveis, o quintal, com o celular, como se estivesse fazendo um inventário mental antes de inventariar de verdade. Rogério, 44 anos, o único que não havia terminado a faculdade que Arthur pagou, vivia de negócios que nunca chegava a explicar direito e virava o celular nas mãos com a ansiedade de quem espera um resultado de aposta. E Érica, a caçula, 40 anos, a única que ainda olhava para o pai com alguma coisa que se assemelhava a afeto real, embora mesmo ela tivesse chegado naquela noite de carro junto com os irmãos, sem avisar antes, sem perguntar se ele estava bem, sem trazer nada além da consciência pesada que ela carregava no rosto, como uma máscara que havia esquecido de tirar. Na frente de Arthur, o contrato de cessão de bens repousava sobre a madeira que ele havia lixado à mão. 16 páginas de linguagem jurídica densa, com cláusulas e subcláusulas, e parágrafos numerados que se referiam a outros parágrafos. O tipo de documento feito para que a pessoa que precisa assinar não consiga entender o que está assinando. Uma caneta esferográfica preta havia sido empurrada em sua direção com o gesto casual de quem empurra um cardápio de restaurante. "É só uma formalidade, pai", Cássio disse, pela 4ª ou 5ª vez naquela noite. "Proteção patrimonial. O contador diz que é o mais indicado dado o cenário tributário atual."
Arthur não sabia o que era cenário tributário atual. Sabia o que era acordar às 4 da manhã para chegar ao garimpo antes do sol. Sabia o que era tirar ouro de chão de argila durante 15 anos com as mãos que agora tremiam sobre aquele papel. Sabia o que era vender esse ouro para comprar 40 hectares de terra no nome de Maria. Sabia o que era construir uma casa por tijolo enquanto os filhos ainda engatinhavam no chão de terra batida do primeiro barraco. Essas coisas ele sabia. Cenário tributário atual, não. Olhou para Cássio. Olhou para Marlene, que desviou o olhar imediatamente para a janela. Olhou para Rogério, que estava olhando para o celular. Olhou para Érica, que sustentou o contato visual por 2 segundos antes de baixar a cabeça. E foi naquele momento preciso em que a caçula abaixou os olhos, que a dor sem nome chegou. Não era raiva, embora houvesse raiva. Não era, embora a tristeza estivesse lá também. Era uma coisa mais antiga e mais funda. A dor de reconhecer que os rostos que você mais amou no mundo são os mesmos que se tornaram estranhos, sem que você percebesse quando isso aconteceu. Não confio em vocês, disse ele. A voz rachava pelo meio como madeira velha que seca demais e perde a coesão interna. As palavras saíram carregadas de uma verdade que havia custado décadas para ser dita em voz alta, e o peso delas pousou sobre a mesa com a gravidade silenciosa de uma sentença. Cássio suspirou com a impaciência específica dos filhos que já decidiram que o pai está senil. Pai, não é isso. Você precisa assinar para proteger o patrimônio da família. Qual família? Arthur quis perguntar, mas as palavras não chegaram. Em vez delas, um tremor começou nos dedos e subiu pelo braço. Foi quando Cássio se levantou, contornou a mesa com passada de homem acostumado a tomar decisões por outras pessoas, envolveu a mão do pai na sua, a mão forte do filho sobre a mão envelhecida do pai, uma inversão cruel da imagem que havia existido décadas antes, quando eram os dedos pequenos de Cássio, que se fechavam em volta dos dedos calosos de Arthur enquanto atravessavam a rua, e guiou a assinatura. Do lado de fora, lá na varanda de madeira molhada, Benedito, 14 anos, filho de Érica e único neto que ainda vinha visitar o avô nas férias escolares, estava sentado no degrau com a chuva caindo ao redor e um caderno escolar encharcado no colo. Ele desenhava o rosto do avô de memória, com o lápis que escorregava no papel úmido, porque Benedito tinha essa mania desde pequeno. Desenhar o que amava antes de dormir, como se o ato de criar a imagem garantisse que a coisa permaneceria real até o dia seguinte. Nenhum dos tios havia perguntado por ele desde que chegaram. A chuva havia começado naquela tarde, primeiro como um borrifo discreto que Arthur sentiu no rosto quando foi buscar água no Poço dos Fundos. Depois, como uma pancada que chegou de repente do norte, com a velocidade das tempestades do sul do Pará, que não pedem licença nem dão aviso. Arthur estava varrendo o quintal quando viu o primeiro carro chegar, um SUV preto com placa de Belém, e já soube. Não que ia acontecer algo, ele já sabia havia meses que isso ia acontecer. Soube simplesmente que o momento havia chegado. Dona Lourdes Cavalcante estava na janela da casa dela, do outro lado da rua de terra, que a chuva já transformava em lama, e seus olhos se encontraram com os de Arthur por um segundo. Ela não disse nada. Ele não disse nada. Havia entre eles o tipo de comunicação que só existe entre pessoas que conviveram por décadas, que partilharam perdas e recomeços, que se viram nos piores momentos e continuaram escolhendo ficar. Dona Lourdes fechou a janela devagar. Cássio desceu do carro com a pasta debaixo do braço e um guarda-chuva que não abriu, porque caminhava rápido demais para a chuva pegar. Marlene veio logo atrás, no salto fino que afundava na lama com cada passo, olhando para o chão com expressão de quem não entende como as pessoas ainda vivem em lugares assim. Rogério saiu do banco de trás, já com o celular no ouvido, falando de negócio,
entrando na casa sem cumprimentar o pai que estava parado no meio do quintal. Érica veio por último, carregando Benedito pela mão. E o menino puxou a mão da mãe e correu para abraçar o avô com a força que só as crianças têm, a força de quem ainda não aprendeu a medir o carinho que oferece. Vô, disse Benedito, com o rosto enterrado no peito de Arthur. Meu filho, respondeu Arthur, passando a mão pela cabeça do neto. E por um momento, naquele quintal de terra molhada, com a chuva chegando e os filhos desaparecendo dentro da casa que ele havia construído, Arthur sentiu que aquele abraço era a única coisa verdadeira que havia naquela tarde. Érica parou ao lado deles. Pai, disse ela, e na voz havia alguma coisa que ela claramente havia ensaiado dizer de uma forma mais fácil e não conseguia. Os meninos precisam conversar com você sobre umas coisas. Eu sei, disse Arthur. Ela piscou. Sabe o quê? Sei de tudo, disse ele, e entrou na casa. Havia uma história que os filhos de Arthur Mendonça Peixoto não sabiam. Não porque ele houvesse escondido, pelo contrário, havia tentado contar por anos naquelas tardes de domingo, quando ainda vinham visitar com mais frequência, quando as crianças corriam no quintal e os adultos tomavam café na varanda. Mas os filhos sempre chegavam cheios de assuntos mais urgentes. O trabalho, os negócios, os problemas que nunca pareciam diminuir, os planos que nunca chegavam a se concretizar. A história do pai era história velha, coisa de outro tempo, e o presente sempre tem mais peso que o passado para quem ainda está no meio da vida. A história começava assim. Arthur Mendonça havia nascido em 1945 numa família de 7 irmãos, num sítio sem luz elétrica no interior do Maranhão, filho de pai que morreu de malária quando Arthur tinha 12 anos e de mãe que levantava antes do sol e deitava depois da meia-noite. E mesmo assim, às vezes não tinha comida para dar para os filhos. Ele havia aprendido a ler com um professor itinerante que passava pelo interior 2 vezes por ano. E havia aprendido a escrever copiando a Bíblia, que a mãe guardava numa caixa de madeira como o único objeto de valor da família. Com 17 anos, ouviu falar do garimpo no Pará. Com 18, pegou um caminhão com outros 12 homens e foi. O garimpo não era o que o rumor prometia. Era buraco fundo na terra vermelha. Era lama até o joelho. Era sol que rachava a pele do pescoço. Eram mãos que sangravam nos primeiros meses até o calo crescer grosso o suficiente para proteger. Era malária, era febre, eram colegas que desapareciam e ninguém perguntava muito onde tinham ido. Era uma economia inteira de violência e improviso que funcionava pelos seus próprios códigos, sem lei que chegasse até lá com eficiência. Arthur havia sobrevivido a tudo isso não porque fosse mais forte que os outros, mas porque havia encontrado em si mesmo uma disciplina de formiga. Trabalhar, guardar, não gastar além do necessário, anotar cada centavo em cadernetas que guardava dentro de uma lata de biscoito escondida debaixo do colchão. 15 anos no garimpo, 15 anos de cadernetas numeradas, cada uma substituindo a anterior quando ficava cheia. 15 anos e uma quantia que para um homem que havia nascido sem nada era uma fortuna pessoal. Dinheiro suficiente para comprar os 40 hectares de terra em Igarapé das Pedras, construir a casa de tijolos, colocar telha de qualidade, abrir uma pequena mercearia no centro da cidade que durou 20 anos antes que os supermercados chegassem e tornassem o pequeno comércio impossível. Foi no garimpo que ele conheceu Maria Ferreira, filha de um garimpeiro que havia ficado doente e precisou de ajuda para voltar à cidade com a família. Arthur emprestou dinheiro sem pedir nada em troca. Depois emprestou o caminhão que dividia com 2 colegas. Depois foi junto para ajudar a carregar as malas. E no fim ficou porque Maria havia sorrido para ele de um jeito que fez o garimpo inteiro perder sentido em comparação. Eles se casaram em 1974, numa cerimônia pequena na cidade com bolo que a mãe de Maria fez em casa.
E Arthur havia usado o terno que comprou numa loja de segunda mão em Marabá e nunca mais vestiu depois daquele dia, porque guardou com cuidado na mala como se fosse documento. Cássio nasceu em 1973, antes do casamento, com a pressa dos filhos que não esperam a burocracia. Marlene em 1977, Rogério em 1981, Érica em 1984. 4 filhos em 11 anos, 4 salas de espera em hospitais, com a mão de Maria na sua, 4 noites de vigília com criança com febre, 4 primeiros dias de escola com sapato novo e mochila que Arthur havia comprado economizando durante meses. Via uma foto de cada primeiro dia de escola numa moldura de madeira que ainda estava na parede da sala. E Arthur nunca havia tirado aquelas fotos da parede, nem quando Cássio disse uma vez que o estilo de decoração estava muito antigo e que ele poderia mandar um decorador de Belém para modernizar o espaço. A casa havia crescido com os filhos. Primeiro um quarto, depois 2, depois 3. A varanda que ele ampliou quando os meninos ficaram grandes demais para dormir juntos. O banheiro que adicionou quando a fossa do fundo passou a ser insuficiente. A cozinha que reconstruiu depois do incêndio pequeno de 1992, causado por descuido de fogão. Cada reforma havia saído do bolso de Arthur, com planejamento e paciência, e cada reforma havia sido feita com as próprias mãos na medida do possível, porque contratar mão de obra era gasto, e gasto sem necessidade era uma coisa que ele havia aprendido a evitar no garimpo. A mercearia foi o que financiou as faculdades. Cássio, em engenharia civil na UFPA. Marlene, em administração numa particular em Belém, porque a UFPA não a aceitou. Rogério, em direito por 2 anos antes de largar na metade do 3º semestre, sem avisar o pai. O que Arthur só descobriu quando foi pagar a mensalidade, e o caixa da faculdade o informou que o filho havia trancado matrícula 3 meses antes. Arthur não disse nada para Rogério. Pagou o semestre incompleto, foi para casa, sentou na varanda e ficou olhando para o quintal por um tempo longo. Maria havia vindo sentar ao lado dele, sem perguntar nada, e ele havia pego a mão dela. E ficaram assim até escurecer. Érica havia se formado em pedagogia e ensinado por 5 anos numa escola pública antes de largar para cuidar de Benedito, quando ficou grávida sem planejamento e o pai do menino desapareceu antes que a criança nascesse. Arthur havia mandado dinheiro sem perguntar, sem condicionar, sem cobrar explicação. Não porque aprovasse, mas porque entendia que a vida das pessoas raramente obedece ao planejamento e que na hora que sua filha precisava, não era julgamento que ela precisava. Havia uma caderneta azul, não era bonita nem especial. Era a caderneta comprada na papelaria de Igarapé das Pedras por R$ 2,50, do tipo que os estudantes usavam para anotar a lista de tarefas. Mas Arthur a havia usado ao longo de 30 anos, para anotar cada vez que abriu o bolso para os filhos, não para cobrar. Ele nunca havia cobrado nada, nunca havia apresentado a caderneta para nenhum filho, nunca havia dito, você me deve tanto. Anotava para lembrar, para ter clareza de onde havia ido o que havia juntado, para poder olhar para os números e entender concretamente o que era o amor que sentia. R$ 143 mil. Ao longo de 30 anos. A faculdade de Cássio, R$ 42 mil. A entrada do apartamento de Marlene quando ela casou, 18 mil. As dívidas de Rogério quitadas em 4 ocasiões diferentes, 27 mil no total. A internação de Érica, depois do parto complicado de Benedito, num hospital particular, porque o público estava sem vaga, 8.300. Os menores, aluguel de um mês aqui, conserto de carro ali, passagem de avião, quando Cássio disse que precisava ir a São Paulo para uma reunião de negócios urgente e não tinha saldo na conta. Tudo anotado, com data e valor, com a letra de quem aprendeu a escrever adulto, grande e inclinada para a direita. Nenhum filho jamais havia perguntado o custo real daquele amor. Maria Mendonça morreu em 2009.
de um câncer de pâncreas que foi diagnosticado tarde demais, como costuma acontecer com cânceres que não dão sinais claros até que já estão avançados demais para tratamento efetivo. Arthur havia levado ela de ônibus até Belém quando o médico de Igarapé das Pedras mandou viagem de 6 horas, ele com a mão dela na sua o tempo todo, Maria dormindo com a cabeça no ombro dele, enquanto a paisagem de floresta passava pela janela. O hospital em Belém havia dado o diagnóstico com a frieza clínica dos sistemas sobrecarregados. 4 meses, talvez 6 com tratamento, qualidade de vida imprevisível. Arthur havia trazido Maria de volta para casa. Havia pedido a Dona Lourdes que ajudasse com os cuidados. Havia dormido no chão, ao lado da cama dela nos últimos 2 meses, quando ela já não conseguia ficar sozinha de noite. Havia segurado a mão dela na manhã de julho de 2009, em que ela abriu os olhos pela última vez, olhou para ele com aquele sorriso que ele havia passado a vida inteira tentando merecer, e foi embora. Os filhos foram ao velório. Ficaram 2 dias. Voltaram para suas vidas. Arthur ficou. Dona Lourdes Cavalcante havia chegado ao quintal da casa em 1982, recém-chegada de Belém com o marido, o seu Benedito, que morreu de infarto em 1996 e a deixou viúva mais jovem do que ela esperava ser. Ela e Maria tinham se tornado amigas com aquela velocidade que acontece entre mulheres que reconhecem uma na outra uma linguagem secreta de resistência. A resistência de quem cria filhos sozinha na prática, mesmo tendo o marido presente na teoria. A resistência de quem administra um lar com pouco dinheiro, sem deixar que o pouco apareça como falta. Quando Maria adoeceu, foi Lourdes quem passou a ir para a casa de Arthur toda manhã. Quando Maria morreu, continuou indo. Não havia romantismo nessa presença. Ou pelo menos não havia nada que os dois houvessem nomeado assim em 40 anos de vizinhança próxima. Havia apenas companhia. O café que Lourdes trazia quando percebia que Arthur havia esquecido de ligar o fogão, a fruta do quintal dela que aparecia na mesa dele sem cerimônia, as tardes em que sentavam na varanda e falavam sobre os filhos, sobre os netos, sobre as notícias que chegavam pelo rádio, sobre a chuva que vinha ou não vinha. Havia o tipo de intimidade que não precisa de declaração, porque se construiu ao longo do tempo como a cal entre os tijolos da casa, invisível, mas sustentando tudo. Foi Lourdes quem percebeu, antes de Arthur, o que os telefonemas dos filhos estavam sinalizando. Foi ela quem disse, numa tarde de setembro do ano anterior, com a voz direta de quem conhece a pessoa há tempo demais para rodeios: Arthur, eles vão tentar pegar a casa. Arthur havia ficado quieto por um tempo. Depois disse: eu sei. E o que você vai fazer? Ele olhou para o quintal, para a mangueira que havia plantado no ano que Cássio nasceu e que agora tinha tronco grosso o suficiente para 3 pessoas de braços dados não conseguirem contornar. Vou deixar eles tentar, disse ele, mas não vou deixar eles conseguir. O Dr. Expedito Moraes tinha 55 anos. Trabalhava numa sala pequena no bairro do Jurunas, em Belém, com uma samambaia na janela e diplomas um pouco tortos na parede. E havia passado 22 anos especializado em direito sucessório, o que significava que havia visto praticamente todas as variações possíveis de como famílias se destroem quando dinheiro e propriedade entram. Quando Arthur chegou com a sacola plástica de documentos e a caderneta azul, o doutor Expedito passou a primeira meia hora em silêncio, lendo, calculando, bebendo o café que a secretária trouxe sem que ninguém pedisse. O senhor tem certeza do que quer fazer? Perguntou ele por fim, tirando os óculos e esfregando as lentes com o lenço. Tenho, disse Arthur. Depois disso, não tem volta fácil. Não precisa de volta. O doutor Expedito colocou os óculos de volta e olhou para o velho sentado à sua frente, com a dignidade quieta dos homens que já decidiram tudo antes de abrir a boca. Então vamos trabalhar. Eles passaram 3 horas juntos naquela segunda-feira de sol.
O doutor Expedito explicou o plano com a paciência de quem está acostumado a traduzir linguagem jurídica para quem não estudou lei. A Fundação Maria Mendonça seria constituída com o nome da esposa falecida, administrada por Lourdes Cavalcante, que assinou os documentos na semana seguinte com a solenidade de quem sabe o peso do que está aceitando, e com Benedito como beneficiário principal ao completar 18 anos. O sítio de 40 hectares, que valia atualmente mais de R$ 900 mil por causa da valorização da terra na região e da madeira certificada que o próprio Arthur havia replantado ao longo de décadas, seria o principal ativo da fundação. A casa urbana seria doada para o município com cláusula de uso como escola de alfabetização de adultos. Uma ironia que Arthur havia solicitado especificamente, porque ele havia aprendido a ler adulto e sabia o que esse aprendizado valia. A parte mais delicada do plano era a que o doutor Expedito havia chamado de a armadilha documentada. Quando Cássio mandasse o contrato de cessão de bens, o que o advogado de Arthur já antecipava, porque havia visto aquele padrão dezenas de vezes, os documentos internos seriam substituídos por versões modificadas que, em aparência, transferiam os bens para os filhos, mas que, lidas nas linhas miúdas, que ninguém costuma ler, reconheciam publicamente que os bens já haviam sido cedidos à fundação. A assinatura de Arthur, ao invés de ser uma derrota, seria a arma final. O senhor precisará assinar de qualquer jeito, disse o doutor Expedito. Mesmo que forcem. Eles vão forçar, disse Arthur. O senhor está disposto a passar por isso? Arthur pegou a caderneta azul sobre a mesa e olhou para ela por um momento. Passei por 15 anos de garimpo, disse ele. Posso passar por uma noite. A visita do doutor Expedito à casa havia ocorrido 3 semanas antes, sob o pretexto de conferir o endereço para o cartório. Uma desculpa simples que funcionou porque Rogério estava assistindo futebol no celular. Marlene estava no telefone com o marido. Cássio estava no quintal falando com o próprio advogado. E Érica não havia chegado ainda. O advogado de terno discreto entrou. Cumprimentou Arthur com um aperto de mão que durou 2 segundos além do necessário. O tempo de passar a chave da caixa de arquivo onde estavam os documentos finais. E saiu sem chamar a atenção de ninguém. Os registros no cartório do 2º ofício de Igarapé das Pedras foram lavrados 72 horas antes da noite da assinatura, numa quinta-feira de manhã cedo, com Arthur e Lourdes presentes e o doutor Expedito por videoconferência. A Tabeliã, uma mulher de 50 anos, chamada Graça, que conhecia Arthur desde que o marido dela havia comprado madeira do sítio nos anos 90, confirmou cada documento com a seriedade que a ocasião merecia e não fez perguntas além das necessárias. Tudo estava em ordem. Tudo estava esperando. Cássio Mendonça havia mudado de um jeito que Arthur demorou a reconhecer porque a mudança foi gradual, como todas as mudanças que importam. Não foi a faculdade que o mudou. Cássio sempre foi inteligente, e a inteligência acumulada de 4 anos de engenharia era uma coisa boa. Não foi o primeiro emprego, nem o segundo. Foi o dinheiro. Não o dinheiro em si, mas a descoberta de que o dinheiro criava uma distância entre ele e o lugar de onde havia saído, e que essa distância podia ser cultivada ou abandonada, e que cultivá-la era mais confortável do que carregá-la como vergonha. Havia um momento específico que Arthur identificava como a virada, embora Cássio nunca soubesse que o pai havia percebido. Cássio tinha 33 anos, havia acabado de fechar o primeiro contrato grande da construtora e havia vindo a Igarapé das Pedras numa visita rápida de fim de semana. Trouxe uma garrafa de vinho que Arthur não bebia e ficou o tempo inteiro com um ar de ligeira impaciência com tudo. Com o tamanho da cidade, com o tempo que a comida demorou a ficar pronta, com a televisão antiga que tinha antena do lado de fora e às vezes perdia o sinal. Quando foi embora, havia abraçado o pai com o tipo de abraço que se dá em obrigação.
firme, rápido, com as costas da palma das mãos batendo 2 vezes no ombro do outro como em código. E Arthur havia ficado olhando para o carro sumindo na rua de terra e sentido a primeira vez aquela sensação que não tinha nome. Nos anos seguintes, as visitas foram espaçando, os telefonemas foram encurtando. O assunto das conversas foi migrando gradativamente. Primeiro havia notícias pessoais, depois só havia reclamações do trabalho ou perguntas sobre a saúde do pai. Mas perguntas feitas com o tom de quem precisa da informação para tomar uma decisão, não com o tom de quem se importa com a resposta em si. E nos últimos 3 anos havia os documentos. Sempre os documentos. Sempre a pasta debaixo do braço e a linguagem de advogado e o argumento da proteção patrimonial. Naquela noite, Cássio estava sentado à mesa com a postura de quem chegou para concluir um negócio. As coisas ao redor, a madeira da mesa, as fotos na parede, o lustre de ferro forjado, o quintal que a chuva açoitava lá fora, eram peças de um inventário que ele já estava calculando mentalmente. Cada uma com seu valor de mercado, cada uma sendo subtraída mentalmente do total que ele havia estimado numa planilha no computador de Belém. Pai, a gente precisa regularizar, disse Cássio, abrindo a pasta com o gesto de quem está cansado de repetir o óbvio. A propriedade está no seu nome. Você já tem 79 anos. Qualquer coisa que aconteça vira um processo de inventário que pode levar anos. E o sítio? Perguntou Arthur com voz calma. Cássio não piscou. O sítio entra também. Faz parte do patrimônio familiar. Patrimônio familiar, repetiu Arthur, como se experimentasse o sabor das palavras. Quando foi que vocês se lembraram que existia família? Marlene pigarreou. Rogério olhou para o celular. Érica olhou para o pai. Pai, disse Cássio, com a paciência exagerada dos filhos que decidiram que o pai está senil e precisam falar como se estivessem explicando algo para uma criança. A gente está aqui por causa de você, para proteger você. O sangue de Arthur esquentou devagar, da forma que o sangue velho esquenta, não em explosão. Ele olhou para o filho mais velho, com os olhos que haviam visto 15 anos de garimpo, que haviam segurado a mão de Maria enquanto ela morria, que haviam olhado para o rosto de 4 recém-nascidos e sentido o tipo de amor que não tem paralelo em nenhuma outra experiência humana. E naqueles olhos estava agora uma clareza que não era raiva e não era tristeza, mas uma coisa mais precisa: reconhecimento. Você está me dizendo que quer me proteger, disse Arthur, mas a proteção que você quer para mim é a proteção da casa, do sítio e do dinheiro. A proteção que você quer é para você. Cássio bateu levemente a palma da mão na mesa. Não forte o suficiente para ser agressivo, mas com a impaciência clara de quem está perdendo a tolerância. Isso não é justo, pai. A gente passou meses organizando esses documentos. Meses, interrompeu Arthur. Você passou meses organizando documentos. Você sabe quantas vezes você veio aqui nos últimos 2 anos sem documentos? Silêncio. 3 vezes, disse Arthur. No meu aniversário de 7, no Natal do ano passado, porque nevou em Belém e o voo cancelou e você não tinha opção, e no enterro do seu Benedito, vizinho de 40 anos, que você ficou 15 minutos e disse que tinha reunião. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio anterior. Era o silêncio de quem ouve a verdade dita com tanta precisão que não há resposta possível que não seja mais mentira. Marlene olhou para as mãos. Rogério colocou o celular no bolso. Érica tinha os olhos cheios d'água. Assina, pai, disse Cássio, por fim, empurrando o contrato. Arthur olhou para o documento, olhou para a caneta, olhou para a mão do filho, que havia ensinado a ler na Bíblia da avó, que havia carregado no colo quando o menino ficou com pneumonia aos 4 anos, que havia apertado com orgulho quando recebeu o diploma de engenheiro no ginásio da universidade.
A mão que estava agora empurrando um contrato de 16 páginas sobre uma mesa de madeira que ele havia construído com as próprias mãos. Não confio em... A voz rachava. As palavras custaram mais do que qualquer coisa que ele havia pagado na vida. E então Cássio contornou a mesa e guiou a mão trêmula do pai. E a assinatura foi feita. Rogério abriu a garrafa de vinho com o gesto casual de quem está comemorando, e o estalo da rolha soou na sala com a obscenidade de uma corneta de vitória num campo de batalha. Marlene já estava com o celular levantado, fotografando os cômodos com a eficiência de quem está fazendo um laudo pericial, mandando áudio para o marido em voz baixa. Deu certo, amor. A casa é bem conservada, o banheiro precisa de reforma, mas o quintal é enorme. A mangueira sozinha já deve ter uns bons anos. Cássio assinou logo abaixo da assinatura do pai. Depois, passou o documento para Marlene, que assinou com a caneta que havia tirado da bolsa. A própria caneta, mais cara, como se a do pai não fosse suficiente. Rogério assinou rapidamente, sem ler nada, com o jeito de quem assina comprovante de entrega. O contrato foi dando a volta na mesa como um objeto banal, uma fatura qualquer, uma lista de compras. Chegou em Érica. Ela era a mais nova, a que havia ficado mais perto do pai, geograficamente mesmo, quando a vida complicou. A que ainda trazia Benedito nas férias escolares, a que ainda ligava no domingo, às vezes sem razão específica. Havia nela, naquela noite, uma tensão diferente da dos irmãos. Não a tensão de quem está prestes a ganhar algo, mas a tensão de quem está tentando convencer a si mesmo de que o que está fazendo é justificável. O tipo de tensão que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva e que as mães chamam de consciência pesada. Ela pegou o contrato, olhou para a assinatura do pai, aquela letra grande e inclinada para a direita de quem aprendeu a escrever adulto, e sentiu o peito apertar. Começou a ler. Não pelo começo. As primeiras páginas eram iguais a qualquer contrato, cláusulas de identificação e objeto, mas de onde ela havia parado quando Cássio distribuiu o documento mais cedo, que era mais ou menos no final da página 8. Passou pela 9ª, pela 10ª, chegou na 11ª e parou. Releu. O rosto mudou de cor. Cássio. A voz de Érica saiu num registro diferente do habitual, uma nota abaixo do normal. O tipo de voz que acontece quando o diafragma aperta porque o corpo já processou algo que a mente ainda está alcançando. Cássio virava a taça de vinho sem olhar para a irmã. Cássio, vem cá. O que foi? Lê isso aqui. Já li, Érica. Você não leu. Ela levantou o documento e apontou para o parágrafo na página 11. Você não leu isso? Havia na voz dela uma qualidade que fez Cássio pousar a taça. Uma qualidade que fez Rogério levantar o olhar do celular. Uma qualidade que fez Marlene interromper o áudio que estava mandando para o marido na metade de uma frase. Era a qualidade de quem acabou de ver um abismo onde esperava chão firme. Cássio se levantou, contornou a mesa, pegou o documento das mãos da irmã com a impaciência de quem está convicto de que vai encontrar um erro de interpretação. Começou a ler. A expressão foi mudando, como a expressão de alguém que está resolvendo um problema de matemática e vai percebendo, número por número, que o resultado não é o que esperava. A primeira linha do parágrafo, a segunda, a terceira, o final. Ele releu. Uma vez, 2 vezes. O que é isso? Disse ele, com uma voz que tentava manter o tom de executivo no controle e não conseguia mais. Lê em voz alta, disse Érica. Cássio jogou o documento na mesa. Isso é um erro. Lê em voz alta, repetiu ela. Marlene pegou o documento da mesa. Rogério se levantou para olhar por cima do ombro dela. E Érica leu em voz alta, devagar, com a precisão de professora que havia sido. Cada palavra do parágrafo que o doutor Expedito Moraes havia inserido com a cirurgia de quem conhece cada milímetro do campo onde está operando. A assinatura do cedente Arthur Mendonça Peixoto,
neste instrumento opera exclusivamente como reconhecimento e ratificação públicos do ato de cessão já consumado em data anterior, conforme escritura pública de constituição da Fundação Maria Mendonça, lavrada no cartório do segundo. Ofício de Igarapé das Pedras, sob registro no número 4782, em 15 de novembro do corrente ano, sendo que os subscritores do presente instrumento, identificados nos itens 1, 2.2, 2.3 e 2.4 como beneficiários secundários, ao aporem suas assinaturas, declaram expressamente ter ciência plena da seção referida e renunciam irrevogavelmente a quaisquer direitos, pretensões ou contestações futuras sobre os imóveis descritos no anexo A. O silêncio que caiu sobre a mesa foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quem percebe que cavou o próprio buraco com as próprias mãos, depois desceu para dentro dele, depois tampou a abertura em cima. Rogério foi o primeiro a falar. O que isso significa, disse Érica, com a voz que havia adquirido a serenidade estranha de quem está do outro lado da dissonância, que a casa e o sítio já não existem mais para serem cedidos, porque já foram cedidos 3 dias atrás para uma fundação, e que nós, ao assinar, declaramos que sabíamos disso e que abrimos mão de qualquer contestação. A taça de vinho de Rogério estava na mão. Ele a olhou por um segundo e depois a arremessou na pia, com uma violência que fez o vidro estilhaçar. Cássio ligou para o próprio advogado com a urgência trêmula de alguém que está certo de que vai encontrar um erro corrigível. O telefone tocou 4 vezes antes de atender. A conversa durou 6 minutos. Arthur a ouviu do outro lado da mesa sem mover um músculo, com as mãos sobre o tampo de madeira que havia encaixado com as próprias mãos 42 anos antes, com o mesmo semblante com que havia enfrentado tudo que a vida havia trazido. Quieto, erguido, presente. Como assim está tudo certo? Disse Cássio no telefone, a voz subindo um tom. Você revisou esse documento? Mas você disse que... Pausa mais longa. Você não viu o anexo da página 11? A resposta do advogado de Cássio veio suficientemente alta para que quem estava na sala pudesse ouvir com a qualidade acústica específica dos celulares em ambiente quieto. O documento que eu revisei não tinha esse parágrafo, Dr. Cássio. Alguém substituiu os anexos internos depois da minha revisão. O registro no cartório está perfeito em termos legais. Não há nada a fazer. Cássio desligou. Ficou parado de costas para a família por um momento que pareceu mais longo do que era. Quando se virou, o rosto havia perdido a compostura calculada que havia carregado durante toda a noite e havia ficado apenas o que estava embaixo. Uma mistura de raiva, humilhação e, em algum lugar ainda mais fundo, uma coisa que se parecia perigosamente com vergonha. Quem fez isso? Disse ele, olhando para o pai. Eu fiz, disse Arthur. Com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem eu precisava. Marlene colocou o celular sobre a mesa com força calculada. Você poderia ter conversado com a gente, pai. Podia ter dito o que queria. Eu disse, respondeu Arthur. Disse por anos. Ninguém ouviu. Ela saiu. A porta fechou. 3 dias depois da morte da sua mãe, disse Arthur. E a voz agora tinha uma qualidade diferente. Não a dureza de antes, mas algo mais parecido com a textura da madeira lixada, suave na superfície e com o peso da árvore inteira por baixo. Cássio me ligou para perguntar se eu tinha testamento. 3 dias. Olhou para o filho mais velho. Você se lembra? Cássio não respondeu. Não estou pedindo que você lembre. Estou dizendo que eu lembro. Cada coisa que vocês fizeram, eu lembro. Cada visita que não veio, cada telefonema que não aconteceu, cada vez que eu liguei e o telefone chamou e você não atendeu e mandou mensagem mais tarde dizendo que estava em reunião. Eu lembro de tudo. A voz não tremeu. Mas não foi por rancor que fiz isso. Foi para que vocês não destruíssem o que ela amava, Maria.
a fundação com o nome dela, a terra onde ela havia plantado, a casa onde ela havia criado os filhos, o quintal onde ela havia morrido sem esperar encontrar a manhã seguinte. A Fundação Maria Mendonça vai usar o sítio para projetos de agroflorestas e agricultura familiar, continuou Arthur, com a voz de quem está lendo um relatório que havia preparado com cuidado. A casa vai ser doada ao município para a escola de alfabetização de adultos. E quando o Benedito completar 18 anos, ele vai poder decidir o que fazer com a parte que eu reservei para ele com a ajuda da dona Lourdes. Benedito, disse Marlene, e havia no nome do sobrinho um tom que Arthur reconheceu imediatamente. O tom de quem nunca havia pensado naquela criança como parte da equação. O único neto que veio me visitar nas férias escolares pelos últimos 6 anos, disse Arthur. O único que me perguntou se eu estava bem sem querer saber o valor dos imóveis. Foi exatamente nesse momento que a porta dos fundos se abriu. Dona Lourdes entrou pela cozinha com o guarda-chuva pingando no piso de cimento que Arthur havia assentado em 1991. Com um prato coberto por um pano de prato azul que ela havia bordado com fios coloridos na época que bordado era o passatempo da tarde. Entrou sem pedir licença, como havia entrado naquela casa por 40 anos. Foi diretamente até Arthur, tirou o pano do prato, arroz branco soltinho, peixe grelhado com coentro, a farofa de ovos que ela sabia ser o favorito dele, e colocou na frente dele com o cuidado de quem está colocando algo sagrado sobre um altar. Depois puxou a cadeira ao lado de Arthur e sentou. Olhou para os 4 filhos com a calma de quem não tem mais nada a perder, porque nunca apostou em nada que pudesse lhe ser tirado. Boa noite, disse ela, para ninguém especificamente. Ninguém respondeu. Benedito entrou pela varanda com o caderno encharcado apertado contra o peito, os cabelos colados na testa pela chuva, os tênis fazendo barulho molhado no piso. Parou no meio da sala quando percebeu que havia mais gente do que esperava e olhou de um adulto para outro com a atenção aguçada das crianças que cresceram aprendendo a ler o estado emocional dos adultos antes de entrar no cômodo. Que os tios estão com cara feia? Perguntou ele para o avô. Arthur abriu o braço e o menino veio sem hesitar. Sentou na borda da cadeira do avô, encostou no ombro dele. Arthur passou a mão pelos cabelos encharcados do neto com o gesto antigo de quem já havia feito aquilo dezenas de vezes. Às vezes as pessoas ficam tristes quando percebem que tomaram escolhas erradas por muito tempo, disse Arthur. Mas aí dá para escolher diferente? Perguntou Benedito. Dá sim, meu filho, sempre dá. A questão é se a pessoa quer. Benedito assentiu com a seriedade das crianças que aceitam respostas filosóficas como se fossem naturalmente parte do vocabulário normal. Depois, abriu o caderno encharcado e mostrou para o avô o desenho a lápis do rosto de Arthur que havia feito na varanda durante a chuva. O papel estava ondulado pela umidade, as linhas um pouco borradas, mas o rosto estava lá. Os olhos fundos, as rugas em torno da boca. O queixo, que Benedito havia acertado perfeitamente porque havia desenhado aquele rosto muitas vezes ao longo de 6 anos de visitas nas férias escolares. Ficou bom? Perguntou o menino. Arthur olhou para o desenho. Sentiu o peito apertar de um jeito que não era dor. Sentiu os olhos marejarem e não tentou conter, porque havia chegado ao ponto da vida em que não havia mais razão para conter nada. Ficou perfeito, disse ele. Érica havia ficado quieta desde que lera o parágrafo em voz alta. Havia um processo acontecendo nela que era visível para quem prestasse atenção. Não a raiva de Cássio, nem o barulho de Rogério, nem o cálculo pragmático de Marlene, mas algo diferente. Um processo mais doloroso e mais honesto. O processo de alguém que está se reconhecendo num espelho que não havia pedido para olhar. Ela havia vindo naquela noite porque os irmãos tinham dito que era necessário, porque a situação estava se resolvendo agora e a presença dela era importante para o documento. Havia dito a si mesma que estava vindo pelo pai, que estava ali para garantir que tudo corresse bem para ele.
Havia construído uma narrativa interna suficientemente convincente para que ela não precisasse olhar diretamente para o que estava fazendo. E agora, o parágrafo da página 11 havia derrubado essa narrativa com a eficiência de uma faca bem afiada. Ela olhou para o pai, para Benedito, encostado no ombro do avô, para Dona Lourdes, servindo o café que havia trazido na garrafa térmica que sempre carregava, para a sala que havia crescido dentro dela como sinônimo de casa, mesmo depois que ela havia saído, mesmo depois que os anos e as distâncias haviam se acumulado entre ela e Igarapé das Pedras. As fotos dos primeiros dias de escola ainda na parede, a mesa que o pai havia encaixado sozinho, o lustre de ferro forjado que ele havia escolhido numa feira de artesanato numa tarde de Natal. Ela levantou da cadeira, não disse nada aos irmãos, contornou a mesa e sentou no chão ao lado do pai. Encostou a cabeça no joelho dele como havia feito quando criança, sem pedir licença, sem anunciar o gesto, sem saber exatamente o que estava pedindo, além de uma forma de dizer que estava arrependida de um jeito que palavras ainda não alcançavam. Arthur não a afastou. Deixou a mão pousar na cabeça da filha caçula com o mesmo gesto com que havia passado a mão pela cabeça de Benedito, o gesto antigo e irreversível dos pais que amam mesmo quando não deveriam, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa mais do que seria razoável cobrar de qualquer pessoa. Cássio olhou para a irmã no chão e houve no seu rosto por um segundo uma expressão que não era raiva nem cálculo. Era algo mais parecido com saudade, mas do tipo que machuca porque o que se perdeu foi algo que você mesmo jogou fora sem perceber o valor enquanto jogava. Isso não acabou aqui, disse ele, por fim, recuperando a compostura de executivo. Vou consultar outros advogados. Você pode consultar quantos quiser, disse o doutor Expedito Moraes, que havia entrado pela porta da frente sem que ninguém ouvisse, porque a chuva cobria o barulho dos passos e porque a porta de madeira de lei que Arthur havia montado em 1980 abria sem rangir quando se sabia puxar o trinco do jeito certo. Ele estava de terno discreto e carregava uma pasta fina. O registro está perfeito. Todos os documentos estão em ordem e as assinaturas que vocês apuseram esta noite constituem renúncia expressa e irrevogável. Posso explicar qualquer ponto técnico que o senhor queira esclarecer. Cássio o olhou por um longo momento. Depois, pegou a pasta que havia trazido da construtora, colocou o documento dentro, os fechos com um clique duplo que soou definitivo, e saiu pela porta sem se despedir. Rogério foi logo atrás, sem olhar para o pai. Marlene ficou parada por um momento, como se estivesse decidindo alguma coisa. Depois disse, com a voz nivelada do esforço: "Você poderia ter conversado com a gente, pai. Podia ter dito o que queria." "Eu disse", respondeu Arthur. "Disse por anos, ninguém ouviu." Ela saiu. A porta fechou. A sala ficou em silêncio depois que os três foram embora. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de tudo que havia sido dito e de tudo que havia ficado por dizer. Cheio de 40 anos de amor que havia sido colocado e amor que havia sido retirado. Cheio da chuva batendo nas telhas que Arthur havia escolhido uma por uma e do cheiro de arroz com peixe que Lourdes havia trazido. Benedito havia dormido em cima do avô, a cabeça pesada no ombro de Arthur, o caderno com o desenho descansando no colo. Érica continuava no chão, a cabeça no joelho do pai, pulsos que não tinham mais som, mas que faziam os ombros estremecerem a cada intervalo de respiração. Dona Lourdes tomava o café sem pressa, olhando para a janela, para a chuva que havia amansado e agora caía fina e constante, o tipo de chuva que fica para o dia seguinte. O doutor Expedito havia confirmado os documentos de fundação com Lourdes, respondido às últimas perguntas técnicas
e se despedido com um aperto de mão firme e a discrição de quem sabe que a parte mais importante da noite não havia sido jurídica. O Benedito recebe a notificação formal quando completar 18 anos, disse ele na porta. Mas nada impede que o senhor explique para ele antes, quando achar que é hora. Vou esperar ele entender o que significa, disse Arthur. O advogado assentiu. O senhor fez a coisa certa. Fiz a coisa necessária, disse Arthur. Não é bem a mesma coisa. O doutor Expedito pensou por um segundo. Às vezes é, disse ele, e saiu. Érica ficou aquela noite. Não havia combinado ficar. Havia chegado de carro com os irmãos e os irmãos haviam ido embora sem ela. Mas ela não havia corrido atrás nem chamado, porque havia algum lugar dentro dela que já havia tomado a decisão antes que a cabeça processasse. Lourdes preparou o quarto de hóspedes, o mesmo onde Érica havia dormido na última visita, com o colchão que Arthur havia trocado em 2018, quando a filha reclamou que o antigo estava duro demais. Antes de dormir, Érica foi até a sala e ficou parada diante das fotos na parede. 4 fotos emolduradas em madeira simples, 4 primeiros dias de escola, 4 rostos de crianças com uniforme limpo e mochila nova. Ela em 1990, 6 anos, o cabelo em 2 tranças que a mãe havia feito cedo da manhã, sorrindo com o sorriso de quem ainda não sabe que o mundo vai ficar mais complicado. Arthur apareceu ao lado dela sem fazer barulho, o jeito que os velhos têm de aparecer quando não estão tentando fazer barulho. Você lembra desse dia? Perguntou ele, apontando para a foto dela. Lembro. Você me disse que eu ia ser a mais inteligente da sala. E foi. Ela sorriu com os olhos molhados. Você dizia isso para todos nós. Era verdade para todos vocês, disse ele. O problema não é o que vocês são, é o que escolheram fazer com o que são. Ela girou para ele e o abraçou com a força que havia faltado em anos de abraços rápidos e despedidas apertadas. O abraço de quem está pedindo desculpa por um acúmulo que não cabe em palavras. E Arthur a abraçou de volta com a mesma força com que havia abraçado ela quando era pequena e caía e vinha chorando, porque os pais que amam de verdade não medem a força do abraço pela gravidade da queda. Eu te amo, pai. Eu sei, minha filha. Uma pausa. Mas amor sem presença é só intenção. E intenção não aquece ninguém. Ela chorou mais um pouco. Depois foi dormir. Cássio contratou 2 advogados diferentes nas semanas seguintes. Os 2 confirmaram o que o primeiro havia dito. Os documentos estavam impecáveis. As assinaturas constituíam renúncia válida. O registro no cartório era irreversível. Ele mandou uma mensagem para o pai, numa quinta-feira à noite, dizendo que estava consultando um terceiro especialista. Arthur leu a mensagem, guardou o celular no bolso e foi ajudar Lourdes a plantar a muda de alecrim que ela queria no canteiro da janela. O terceiro especialista confirmou o mesmo. Não havia recurso possível. Rogério tentou, por um caminho diferente, convencer Érica a juntar assinaturas para um pedido de revisão de capacidade civil do pai. Um documento que atestasse que Arthur não estava em plenas condições mentais quando cedeu os bens à fundação, o que invalidaria o ato. Érica leu a mensagem do irmão 3 vezes antes de responder. A resposta tinha 2 palavras. Rogério não tentou de novo. Marlene foi a que mais rapidamente aceitou, não por generosidade. Arthur nunca imaginou que fosse por generosidade, mas por pragmatismo. Ela fez uma conta e concluiu que o custo de um processo longo e incerto era maior que o custo de aceitar o resultado. Mandou uma mensagem para o pai que dizia: "Espero que você esteja bem." Arthur respondeu: "Estou." E o que foi? Com Érica foi diferente. Ela voltou 3 semanas depois, desta vez sozinha, sem combinar hora, num sábado à tarde. Trouxe um bolo que havia feito em casa, do tipo de bolo que Arthur não comia desde que Maria morreu, porque ninguém mais fazia com canela do jeito que ele gostava. E ela havia colocado canela, porque havia perguntado para Lourdes na semana anterior como era a receita. Arthur sentiu o cheiro pela janela antes de ver o carro.
Ficaram na varanda a tarde inteira. Falaram de coisas pequenas primeiro. Do tempo, do quintal, de Benedito que havia passado numa competição de desenho da escola. Depois, Érica disse, olhando para o quintal em vez de para o pai: "Eu sabia que não estava certo. Quando a gente entrou naquela noite, eu sabia. Eu sei que você sabia", disse Arthur. "E fui assim mesmo." "Foi. Por que você não me separou deles? Por que me deixou assinar junto?" Arthur olhou para ela por um tempo antes de responder. "Porque eu queria que você visse com clareza. Queria que você entendesse o que estava fazendo antes de decidir quem você quer ser. Você não pode mudar o que não vê." Érica ficou quieta. Depois: "Dá para mudar agora?" "Você já está mudando", disse ele. "Você está aqui." O processo de mudança de Érica não foi instantâneo nem linear. Foi do tipo que acontece em camadas, devagar, com recaídas e avanços, com dias em que ela telefonava e dias em que o telefone ficava mudo. Mas foi real. Ela voltou a dar aulas, dessa vez numa escola de alfabetização de adultos que havia sido inaugurada no município de Igarapé das Pedras. A mesma escola que seria abrigada na casa de Arthur depois que ele se mudasse para o quarto anexo que Lourdes estava preparando na própria casa, de parede a parede, com a vizinha que havia sido família, quando família não havia aparecido. Benedito passou a passar não só as férias escolares, mas também alguns fins de semana longos em Igarapé das Pedras. Arthur o levava para o sítio nos finais de tarde, mostrava as trilhas que havia aberto entre as árvores, explicava o nome de cada árvore com o prazer de quem encontrou o aluno certo para o conhecimento que acumulou. O menino desenhava tudo: as árvores, as trilhas, os pássaros que apareciam ao entardecer, o avô de chapéu de palha no meio da floresta que havia cuidado por décadas. 1 ano e 3 meses depois daquela noite de chuva, a Escola de Alfabetização de Adultos, professora Maria Mendonça, abriu suas portas numa cerimônia simples que a prefeitura quis transformar em evento, e Arthur pediu que fosse pequeníssima. Apenas as pessoas que importavam, café e bolo, nada de discurso longo. Igarapé das Pedras é uma cidade pequena, mas tem o talento das cidades pequenas para guardar memórias coletivas. As pessoas que vieram àquela manhã de inauguração eram professores, funcionários da prefeitura, vizinhos de décadas e uma fileira inteira de adultos que haviam se inscrito nas primeiras turmas de alfabetização. Homens e mulheres de 40, 50, 60 anos que haviam crescido sem acesso à escola e carregavam isso como uma ausência no corpo, a ausência de quem sabe que lhe falta alguma coisa, mas não consegue nomear o que é. Arthur estava sentado numa cadeira de plástico branca no quintal da sua antiga casa, agora transformado em pátio escolar, com as mangueiras antigas servindo de sombra. Benedito estava ao lado dele com o caderno de desenho, registrando a cena com a seriedade de quem documenta algo histórico. Lourdes estava do outro lado, com a garrafa térmica e 2 copos, como sempre. Érica estava à frente do grupo, apresentando a escola com a voz que havia reencontrado depois de anos dando aula. A voz que não era de fachada nem de performance, mas a voz real de quem encontrou de volta o motivo pelo qual havia estudado para ensinar. Estava explicando a proposta pedagógica, as turmas, os horários, e havia nela uma luminosidade que Arthur reconheceu. Era a luminosidade das pessoas que encontraram o lugar onde deveriam estar. "A escola vai funcionar de segunda a sexta", disse ela, "e a gente espera que seja um lugar não só de aprendizado, mas de comunidade. Um lugar onde as pessoas se sintam pertencentes. Pertencentes." A palavra ecoou no quintal de árvores antigas. Arthur olhou para a mangueira que havia plantado no ano que Cássio nasceu. O tronco era grosso demais para abraçar sozinho. As raízes deviam chegar fundo. Mais fundo que qualquer documento, mais fundo que qualquer registro de cartório. Raízes que ninguém havia plantado além dele, que ninguém tinha como remover,
que continuariam lá depois que ele fosse, e depois que os filhos fossem, e depois que os dos netos viessem e fossem também. Vô, disse Benedito mostrando o caderno. Arthur olhou. O menino havia desenhado a cena inteira. O quintal, as mangueiras, as cadeiras brancas, as pessoas, Érica na frente. No centro do desenho, duas figuras sentadas lado a lado, um velho e um menino, com as mãos um no ombro do outro. Você e eu, concordou Arthur. Lourdes serviu o café sem cerimônia, como havia feito por 40 anos, e o aroma se misturou ao cheiro de terra molhada do quintal e ao cheiro de folha de mangueira que o vento movia devagar. E Arthur fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Havia uma coisa que ele havia aprendido na vida. Aprendido não em livro, nem em discurso, mas no jeito lento e custoso que as coisas verdadeiras são aprendidas, pela experiência de quem perdeu e construiu e perdeu de novo e voltou a construir. Família não é o nome que aparece na certidão. Família não é o sangue que você partilha, nem o teto que você dividiu na infância. Família é o que sobra depois que tudo mais vai embora, o que fica quando fica por escolha, quando não é por obrigação, nem por interesse, nem por hábito, mas porque a pessoa decidiu, de manhã, que ia ficar. Família é a mão que aparece sem ser chamada. É o café que chega sem ser pedido. É o abraço que não mede força nem guarda conta. Família é Lourdes com a garrafa térmica. É Benedito com o caderno de desenho. É Érica voltando ao quintal com bolo de canela num sábado à tarde. Cássio, Rogério e Marlene tinham o sangue dele nas veias. Isso era um fato biológico, tão neutro quanto qualquer fato da natureza. Mas família havia sido construída ao lado de quem havia escolhido estar lá. E essa família, pequena e improvável, e feita de vizinhança e neto e filha caçula, que havia chegado tarde, mas havia chegado, essa família havia ficado. A casa permanecia em pé. A árvore que havia plantado no ano do primeiro filho tinha raízes fundas demais para qualquer tempestade. E o velho de 79 anos, que havia aprendido a ler, copiando a Bíblia da mãe, e havia passado 15 anos no garimpo e havia construído uma casa tijolo por tijolo com as próprias mãos e havia anotado cada centavo de amor numa caderneta azul ao longo de 30 anos. Esse velho estava sentado no quintal da escola, que levava o nome de Maria, com o café que Lourdes havia trazido, e o desenho que Benedito havia feito e a filha que havia voltado, e havia no seu rosto uma paz que não era resignação. Era a paz de quem entendeu, finalmente, que construiu bem, que o que construiu resistiu, que não há nada mais para provar. Riqueza de caráter é a única riqueza que ninguém pode assinar na caneta de outro, transferir em contrato de 16 páginas, ou levar na pasta de executivo de um filho que foi embora sem se despedir. Arthur Mendonça Peixoto tinha 79 anos e havia chegado ao lugar onde cada dia a mais era graça. Do lado de fora, a rua de terra que a chuva havia transformado em lama naquela noite estava seca e firme. As crianças da vizinhança corriam no espaço que antes havia sido o quintal privado de um homem só e era agora pátio de escola, gritando, rindo, chutando pedra, com o abandono dos que ainda não sabem que o mundo vai ficar mais complicado. Nenhum deles sabia que o velho sentado na cadeira branca havia construído aquilo com as próprias mãos, mas ele sabia, e era suficiente.